Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, sequência de força magnética. Devo dizer que a aula anterior, que foi força magnética sobre cargas de prova, é um pré-requisito para esta aula. Recomendo que você tenha assistido primeiro essa aula para depois acompanhar a segunda parte da força magnética. Vamos à aula. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar a força magnética sobre fios percorridos por corrente elétrica e dentro de um campo magnético. Teremos um fio retilíneo, formato cilíndrico, percorrido por corrente elétrica, campo magnético, no caso aqui estou considerando da esquerda para a direita, e eu vou mergulhar esse fio percorrido por corrente elétrica dentro do campo magnético. E aí a pergunta é, o que acontece quando eu coloco um fio percorrido por corrente elétrica dentro do campo magnético? Ora, vimos na aula passada que a força magnética sobre cargas elétricas é dado pela equação do QVB seno de θ. Ou seja, vimos que quando você pega uma carga de prova, seja ela positiva ou negativa, e arremessa no interior de um campo magnético, essa carga pode ficar submetida a uma força, depende do ângulo de entrada, vimos isso na aula anterior. Essa carga você pode usar em módulo, e aí vem o seguinte: se em vez de uma carga isolada, uma carga de prova, eu tiver um fio percorrido por corrente elétrica, o que muda? Ora, não se esqueça que a corrente elétrica é o fluxo de elétrons no interior do fio. Vimos isso na aula sobre corrente elétrica. Isso significa dizer que se cada partícula dessa está no interior do campo magnético e tem fluxo de corrente, ou seja, ela tem velocidade. Se ela tem velocidade e é carga elétrica no interior do campo, cada partícula dessa fica sujeita a uma força magnética Fmzinho. Ou seja, toda a extensão do fio é submetido a forças magnéticas dados por QVB seno θ, que pode gerar nesse fio uma força magnética resultante, vou chamar de FMR. O objetivo dessa aula é analisar essa força magnética resultante sobre o fio que está no interior do campo magnético. Detalhe importante, aqui nós temos, claro, a corrente elétrica de intensidade I sobre o fio, que significa o fluxo de cargas. Lembrando que a corrente elétrica, ela é a relação entre a quantidade total de carga pelo intervalo de tempo, para poder, por exemplo, fluir de uma extremidade à outra do fio. E outra equação importante, a quantidade total de cargas que flui pelo fio é o número de partículas vezes a carga elementar do elétron. Lembrando que a carga elementar do elétron ela é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí acontece o seguinte: como eu quero a força magnética resultante sobre o fio, podemos dizer que a força magnética resultante é o número de forças magnéticas Fmzinho que atuam em cada partícula, que é dado por essa equação. Ou seja, a força magnética resultante é N vezes o Fmzinho. Como o Fmzinho é QVB seno θ, onde esse Q é a carga de uma partícula, nós temos que N vezes QVB, que é EVB, seno de θ. Aqui eu estou considerando esse E como sendo a carga elementar de uma partícula dessa para uma força magnética. E aí nós temos que o N vezes o E é a carga total que circula pelo fio.
Posso substituir isso, então a força magnética resultante é a carga total vezes a velocidade da corrente elétrica vezes B vezes seno de θ. E aí vem o seguinte, essa velocidade é a velocidade das partículas no interior do fio. Lembrando que essa velocidade ela é muito baixa, da ordem de milímetros por segundo. Cuidado, isso não é a velocidade da luz. E aí vamos supor que você tem esse fio num comprimento L. E aí sabemos da mecânica que a velocidade de uma partícula é o ΔS dividido pelo ΔT. Se eu considerar que o ΔS de uma partícula que entra aqui e vem até aqui é o comprimento do fio, posso escrever que V é L sobre ΔT. Posso pegar essa equação, substituir aqui. Daqui eu tiro que a força magnética resultante vai ser carga vezes velocidade, comprimento do fio pelo intervalo de tempo, vezes B, vezes seno de θ. Só que tem um problema. O que é carga por ΔT? Carga por ΔT é a corrente elétrica. Então, se eu coloco isso daqui, fico que a força magnética resultante sobre o fio é corrente elétrica vezes L, que é o comprimento do fio, vezes B, vezes seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre a velocidade da carga, lembrando que o elétron está na mesma velocidade da direção do fio, então eu posso dizer que esse ângulo θ é o ângulo formado entre a linha de indução do campo magnético e a posição do fio, ou seja, a angulação com que o fio é colocado aqui dentro. Essa equação você pode dar uma melhoradinha nela, vai ficar que a força magnética resultante é Bill sen θ. Bill sen θ. Onde nós temos o seguinte, B, campo magnético, normalmente uniforme, I, corrente elétrica no fio, L, comprimento do fio, não se esqueça nunca, que é o comprimento da parte do fio que está imersa no campo magnético, e o θ, que é o ângulo entre o fio e o campo magnético. Então, esta é a equação para você calcular a força magnética. Muito bem, e a direção da força? Moçada, olha só, não muda muita coisa em relação à carga de prova. Nós só estamos trocando o fluxo de uma carga por um número enorme de cargas, que é substituído pela corrente elétrica. Ou seja, as características da força, tirando o valor numérico, que é o módulo que acabamos de ver, Bill sen θ, ela continua com as mesmas características em relação à carga de prova. Ou seja, direção da força. A força ela é perpendicular ao campo magnético e ao fio condutor. Sentido da força magnética. Também não muda muita coisa não, só vai ter uma pequena alteração. Você vai continuar usando a regra da mão esquerda, onde dedo indicador, você vai continuar no sentido do campo magnético B, campo magnético. Dedo médio, você vai levá-lo no sentido da corrente elétrica. Antes era velocidade, agora você vai levar no sentido da corrente elétrica. Troca velocidade por corrente. E o dedo polegar, ele continua no sentido da força magnética. Ou seja, a regra que antes, para carga de prova, era FBV, força, campo, velocidade, FBV, você vai trocar para FBI. Troca velocidade por I de corrente elétrica. Então fica FBI. Fácil de guardar. É só lembrar do FBI. Ou então você pode guardar o seguinte também. Se o FBV era farei bom vestibular, antes do vestibular você tem o intensivão. Então fica farei bom intensivão. Pensando no farei bom vestibular. Então são duas situações. FBI para fio percorrido por corrente elétrica e FBV para carga pontiforme arremessada no campo, dependendo da angulação. Beleza? Muito bem, vamos exemplificar. Olha só. Indique o sentido da força. 3 exemplos. Aqui eu estou fornecendo para vocês 2 valores, o campo magnético e o I. Lembrando que corrente elétrica não é vetorial, mas é representada por um segmento de reta para indicar que no fio tem corrente elétrica. E eu quero saber o sentido da força magnética. Detalhe importante, como aqui nós já temos a corrente elétrica como sendo fluxo de cargas negativas, o sentido da força não precisa inverter, já vai sair automaticamente. Lembre-se que essa corrente não é a corrente real de elétrons que flui no sentido contrário a esse movimento. Portanto, a regra já fica com a mão esquerda
na posição correta, não é necessário fazer a inversão. Para exemplificar, olha só, vamos supor que eu tenho aqui na letra A o campo magnético vertical para cima, um fio colocado no plano da lousa, corrente elétrica para a direita. Como essa corrente é convencional, sabemos que o fluxo é de elétrons da direita para a esquerda. Se fosse, por exemplo, pensar em movimento de carga negativa, a regra ficaria como? Campo magnético para cima, corrente elétrica com cargas reais fluindo para a esquerda, a força magnética daria entrando, você teria que fazer o que com o sentido da força? Inverter. Só que outro detalhe, essa corrente é convencional. Campo magnético para cima, teto da sala, dedo médio no sentido da corrente convencional, força magnética está o quê? Saindo. Ela já dá o sentido correto normalmente. Então a força magnética aqui, ela está saindo FM. Beleza? Olha a letra B. Campo magnético está entrando, corrente elétrica para cima. Campo magnético entrando, gira o dedo médio no sentido da corrente elétrica, força magnética para a esquerda. Então esse fio está sendo puxado para a esquerda FM. Olha a letra C. Repare que nesse caso o campo magnético, a corrente elétrica está saindo, ou seja, o fio está enfiado no plano da lousa com a corrente elétrica vindo lá de dentro para fora. Regra da mão esquerda. Campo magnético para a direita, fio, corrente elétrica saindo, força magnética para cima, esse fio seria puxado para cima, essa é a força magnética. Beleza? Muito bem, olha só. Continuando com o conteúdo, nós temos uma outra situação bastante interessante que é a força magnética sobre fios retos, paralelos, longos e percorridos por corrente elétrica. Primeira situação, de mesmo sentido. Essa é uma situação bastante cotidiana, uma vez que os fios nos postes de luz que levam energia para sua casa tem uma situação bem parecida com essa, ou seja, você tem fios praticamente paralelos, percorridos por correntes elétricas de alta intensidade, esses fios são longos e podem ter correntes no mesmo sentido e sentido contrário. O que acontece entre esses fios? Vamos avaliar. Para analisar a força nessa situação, você vai ter que levar em consideração o seguinte, olha só, vamos supor que você tem aqui um fio 1, retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica I1, e próximo a ele nós temos um segundo fio com corrente elétrica I2 no mesmo sentido. Aqui no caso eu estou colocando as duas correntes subindo, mas eu poderia colocar as duas no sentido contrário. Não ia mudar nada em relação à força que eu vou achar aqui. E aí vem a primeira pergunta. Se esse fio corrido por corrente elétrica, ele gera campo magnético em torno dele? A resposta é sim, já sabemos disso. Ele gera campo tanto do lado direito dele, quanto do lado esquerdo. Me interesso pelo lado direito, uma vez que esse fio está posicionado à direita desse cara. E se essa corrente elétrica gera um campo magnético intenso, o campo dessa corrente elétrica pode estar lá na região onde se encontra o fio 2. Em outras palavras, esse fio pode estar inserido dentro do campo magnético desse? A resposta é sim. Como é que seria esse campo magnético? Regra da mão direita. Para calcular campo magnético, regra da mão direita. Corrente para cima, palma da mão virada para o fio, circula, a linha está aqui circular em torno do fio, sentido dessa linha entrando no plano da lousa. Ou seja, essa corrente elétrica gera um campo B1 nessa região entrando no plano da lousa. O que vale esse B1? Vale μ vezes I1 sobre 2πd, essa era a fórmula. I1 é a corrente elétrica, 2π é número e d é a distância entre os fios. Repare isso. Muito bem, só que acontece o seguinte, o fio percorrido por corrente elétrica I2, nessa posição, gera campo magnético em torno dele? A resposta é sim também, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pode acontecer do fio 1 estar mergulhado no campo gerado por essa corrente elétrica? A resposta é sim. Como seria esse campo magnético? Regra da mão direita espalmada, palma virada para o fio, corrente elétrica subindo, eu quero do lado de cá e não lá mais, o fio está aqui, então circula a mão lá por trás, o campo magnético vai estar saindo. Ou seja, essa corrente I2 gera um campo magnético B2 saindo aqui. E aí acontece o seguinte, o que vale esse B2? μ vezes I2 sobre 2πd, que é a distância entre os fios.
E aí, moçada, vem o seguinte. Repare, esse fio, percorrido por corrente elétrica, está dentro de um campo magnético? Acabamos de ver. Fio percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético fica sujeito a uma força. Então, o que acontece? Essa corrente elétrica, dentro desse campo magnético, fica sujeita a uma força, regra da mão esquerda. Campo magnético nesse fio está entrando, corrente elétrica para cima, força magnética para onde? Para a esquerda. Então, esse fio tem uma força magnética resultante para a esquerda. Só que tem um detalhe, esse fio também está sendo percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético que está saindo, então ele também tem força. Como é que seria a força nele? Regra da mão esquerda. Campo magnético saindo do plano da lousa, corrente elétrica para cima, conferindo o campo saindo, corrente para cima, força magnética para a direita. Ou seja, a força magnética nesse fio está atuando para a direita. Vamos chamar essa força magnética de FM1 e essa daqui de FM2. Moçada, olha só, o que você observa quando eu tenho dois fios percorridos por corrente elétrica dentro de um campo magnético? Esses fios se atraem. Então você verifica aqui uma coisa extremamente importante, que é uma força de atração. E aí eu te pergunto o seguinte, ora, se você tem lá a rede elétrica, poste de luz, fio, fio. Se eu tenho dois fios percorridos por correntes elétricas e 1 e 2, esses fios se atraem. Moçada, se não houver um espaçamento adequado entre os fios, ou simplesmente uma haste isolante prendendo esses fios, eles encostam no outro e pode dar curto-circuito. Repare quando você sair aí da sua casa, os fios da rede elétrica. Você vai perceber que entre um poste e outro, dependendo da distância entre eles, você tem uma haste isolante presa entre esses fios. Agora você entendeu para que elas servem. Elas servem para evitar que um fio, devido à força de atração, se eles estiverem corrente no mesmo sentido, se encoste um no outro e venha causar um curto-circuito. Então isso é fundamental, é o que acontece aqui. Beleza? E aí vem a segunda situação. E se as correntes estiverem em sentidos opostos? Ou seja, uma que sobe e uma que desce. Podendo ser nessa versão ou uma versão invertida, aqui descendo e lá subindo. Tanto faz. Você vai verificar a mesma coisa que eu vou mostrar aqui. Então vamos ao seguinte. Fio percorrido por corrente elétrica. Gera campo magnético em torno dele? Sim. Esquerda, direita. Onde que o outro fio está? Direita. Então quero lá. Regra da mão direita. Corrente elétrica subindo, palma da mão, o campo magnético lá está entrando, ou seja, essa corrente elétrica gera um campo B1 entrando do lado de lá. Esse fio, percorrido por corrente elétrica, gera campo magnético em torno dele? Sim, direita e esquerda, só que o fio está à esquerda dele, então quero aqui, regra da mão direita, corrente elétrica descendo, palma da mão virada para o fio, campo magnético também está entrando, B2. Os valores são os mesmos, as fórmulas são as mesmas. E aí vem o seguinte, esse fio está sendo percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético. Acabamos de ver, regra da mão esquerda. Campo magnético entrando, corrente elétrica para cima, confere, campo que entra, corrente para cima, força magnética para onde? Para a esquerda, ou seja, esse fio fica submetido a força magnética para a esquerda. Aqui, mesma coisa. Regra da mão esquerda, campo magnético, corrente elétrica no fio, tem força magnética. O campo está entrando, a corrente elétrica, repare, está para baixo, então campo entrando, corrente para baixo, força magnética para a direita. Ou seja, esse fio tem uma força magnética para lá. E aí vem o seguinte, repare que nesse caso as duas forças estão em sentidos opostos. Ou seja, você tem aqui uma força de repulsão. Moçada, olha só que interessante. Corrente elétrica no mesmo sentido, gera nos fios força de quê? Atração. Correntes elétricas em sentidos opostos, gera no fio força de quê? Repulsão. Isso é importante, isso cai muito no vestibular. E aí vem uma coisa interessante que é o seguinte, qual seria o valor dessa força? Olha só que interessante. Se você pegar a força magnética 1, ela é a força magnética Bilsen-θ que atua nesse fio. Ou seja, a força magnética 1 seria B
que é o campo magnético nele, B1, vezes a corrente elétrica nele, que é I2, o comprimento do fio, que é L, e nesse caso aqui, o ângulo formado entre o campo magnético e o fio é 90 graus, sendo de 91, então eu vou deixar assim mesmo. Só que, o que é o campo magnético B1 gerado pela corrente I1 lá naquele fio? Ele é força magnética 1 igual B1 Mi vezes I1 sobre 2πd vezes I2 vezes L. Olha o tamanho dessa geringonça, essa força magnética 1 daria. Vamos organizar isso aqui. Mi vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πd. Essa é a força magnética 1 no primeiro fio. Mas o que seria a força magnética no segundo fio? Vamos lá. Força magnética 2 seria esse fio percorrido por corrente elétrica I1 dentro de um campo magnético B2. O que seria a força magnética nele? Seria B2 vezes a corrente nele, que é I1, vezes comprimento do fio, vamos considerar o mesmo comprimento L, e daqui nós tiramos que a força magnética 2 é B2. O que é o B2 aqui? Mi vezes I2 sobre 2πd vezes I1 vezes L. Vamos organizar essa fórmula também. Como é que fica? Força magnética 2 vai ser igual Mi vezes I1 e 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Vezes L, dividido por 2πd. Moçada, compara a força magnética 1 com a força magnética 2. Mi, I1 e 2L, 2πd. Mi, I1 e 2L, 2πd. Em outras palavras, a força magnética 1 é igual à força magnética 2. Em outras palavras, é um par ação e reação. Esse fio percorrido por corrente elétrica puxa aquele fio reage puxando o outro de volta. Mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade e atua em corpos diferentes. Obedeceu a terceira lei de Newton. Extremamente importante, guarde isso. Muito bem, moçada, mais uma situação bastante interessante sobre força magnética, que seria a força magnética sobre uma espira retangular percorrida por corrente elétrica e essa espira dentro de um campo magnético. A figura é um pouco complicada de se fazer no plano da lousa, uma vez que é totalmente espacial. Eu vou colocar aí do lado para você uma figura com uma visão tridimensional para facilitar a sua visualização. Mas a ideia é o seguinte: um campo magnético, pode ser um campo magnético uniforme, ele está no plano da lousa, e aí eu pego uma espira retangular com esse formato aqui as duas alças onde a corrente elétrica vai entrar numa delas, e mergulho essa espira no campo magnético. E aí eu ligo a corrente elétrica, ligo um gerador nos dois extremos, eu vou ter uma corrente elétrica. Repare que essa corrente elétrica, por exemplo, se ela entrar nessa alça, ela vai nesse sentido nessa alça, faz a volta e volta em sentido contrário na alça anterior. E aí, se de alguma forma eu fixar esses dois pontos centrais da espira, por exemplo aqui A e B, de alguma maneira, vai acontecer uma coisa interessante, que é a base de construção do motor de corrente contínua. Repare, estamos entendendo aqui a construção de um motor elétrico. E aí você vai perceber que essa espira vai ficar sujeita a um torque devido a ações de forças atuando nessas duas alças de mesma intensidade e sentidos opostos. E aí esse torque faz ela girar. E o fato é que ela vai girar em alta rotação, dependendo, é claro, da intensidade da corrente elétrica, do campo magnético, para gerar uma força mais intensa. Essa é a base de construção, por exemplo, de um motor elétrico. Como é que vai funcionar isso? Só não se esqueça do seguinte: é uma figura totalmente tridimensional. Olha só, o campo magnético está para a direita, a nossa esfera está no plano do chão, enfiada dentro desse campo magnético. Vamos tentar enxergar a coisa aqui da seguinte maneira. Essa corrente elétrica entrando nessa alça, ela vem nesse sentido, aqui nesse sentido, e volta, repare, nessa alça do lado de cá em sentido oposto. E aí, se você aplicar a regra da mão esquerda, você vai ter o seguinte: campo magnético para a direita,
Corrente elétrica nesse sentido, a força magnética nessa alça do fio, ela estaria entrando. Ou seja, bolinha, xizinho, força magnética entrando nessa alça. Do lado de cá nós temos campo magnético para a direita, corrente elétrica nesse sentido, repare, campo para a direita, corrente elétrica nesse sentido, a força magnética estaria saindo do plano da lousa, corrente nesse sentido. O que vai acontecer aqui? Nós temos nessa espira forças atuantes nessas duas alças em sentidos opostos. Isso é muito parecido com algo que a gente viu lá na estática do corpo extenso, que é quando você tem, por exemplo, uma haste centrada num ponto qualquer, e aí você faz uma força nessa extremidade num sentido e na outra extremidade em sentido contrário. Essas forças geram um torque. E o que pode acontecer com essa haste? Ela girar em torno desse centro. É isso que está acontecendo com essa espira retangular aqui. No caso, o centro dela é como se fosse essa linha pontilhada aqui. Esse é o eixo de giro da nossa espira. Ou seja, uma força naquele sentido e outra no sentido para cá, faz ela girar nesse sentido em alta rotação. Claro, dependendo dos valores do campo magnético e da corrente elétrica, o giro dela é maior ou menor. Isso é muito importante e é a base de construção dos motores. Moçada, esse videozinho mostra para vocês o esquema da espira no interior do campo magnético. Repare aí os dois ímãs, polo norte e polo sul, gerando o campo magnético. E os vetores força de verde e em sentidos opostos, formando o binário, o eixo central da espira. E uma coisa importante, repare que à medida que ela gira, o sentido da força ele muda. E não só muda o sentido da força, como muda também o valor da força, uma vez que o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético ele oscila. Isso faz com que essa força seja uma força altamente variável e com sentidos invertidos a cada momento. Isso mantém a espira em rotação. Esse é o princípio de funcionamento do motor, como eu expliquei, beleza? Muito bem, olha só, mais um item bastante interessante, efeito da força magnética, que é o chamado seletor de velocidade, que é um experimento construído da seguinte maneira. Vamos supor que você tem aqui duas placas eletrizadas, uma com carga positiva e uma com carga negativa. Obviamente que se essas placas estão eletrizadas, isso é um capacitor plano, ou seja, essa carga positiva e essa carga negativa gera no interior, entre essas placas, um campo elétrico. Como são placas retangulares, esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme, e aí vamos chamar esse campo de E. E eu vou fazer uma outra coisa que é o seguinte, além do campo elétrico entre essas placas, eu vou colocar também aqui ímãs e gerar um campo magnético entre essas duas placas. Por exemplo, eu vou gerar um campo magnético saindo do plano do papel. Repare que o campo magnético de azul, ele está perpendicular ao campo elétrico. Então, esse é o campo magnético. Imagine que eu tenho aqui dois ímãs, aqui é o polo sul de um ímã e lá por dentro o polo norte de outro ímã, gerando esse campo magnético. Obviamente, mais uma vez, essa figura espacial, vou colocar uma imagem aí para poder te auxiliar. E aí, eu pego uma partícula carregada e arremesso essa partícula com velocidade v dentro dessa região onde nós temos a presença dos dois campos, o magnético e o elétrico. E aí, essa partícula, desprezando-se a força-peso dela, ela entra aqui numa trajetória retilínea. E aí eu te pergunto o seguinte, o que acontece com essa partícula quando ela entra no interior desses dois campos? Ela vai manter-se em trajetória retilínea? Ela vai desviar para algum lado, subindo, descendo, espacialmente saindo da lousa ou entrando na lousa? Vamos verificar o seguinte. Quando essa partícula entra, uma primeira coisa que acontece é o campo elétrico gera sobre ela uma força elétrica. Sabemos que o campo elétrico gera uma força que tem a mesma direção e sentido da linha de campo elétrico ou a mesma direção e sentido contrário, depende do sinal da carga. Vamos considerar essa carga por enquanto positiva. Sendo ela positiva, a placa aqui embaixo é positiva, lá em cima é negativa, então a força elétrica ela vai estar nesse sentido vertical para cima. Só que essa partícula está entrando com velocidade v perpendicular ao campo magnético.
Ora, então se ela entra perpendicular ao campo magnético, ela vai ter uma força magnética, cujo sentido é dado pela regra da mão esquerda. Observe, campo magnético saindo, velocidade para a direita, a força magnética vai estar para baixo. Ou seja, eu vou ter aqui uma força magnética nesse sentido. Moçada, repare uma coisa importante. A força elétrica e a força magnética têm a mesma direção e sentidos opostos. O que pode acontecer aqui? Uma série de coisas. Se a força elétrica for maior do que a força magnética, ela desvia nesse sentido. Isso se a força elétrica for maior do que a força magnética. Se, eventualmente, a força magnética for maior, a trajetória dela desviada vai ser para baixo, ela vem bater aqui embaixo. Nesse caso, a força magnética é maior do que a força elétrica. Mas o grande interesse aqui é quando essa partícula passa sem sofrer desvio, que é essa linha vermelha contínua que representa o movimento da carga antes e depois da entrada. Para ela ter essa direção de movimento, ou seja, manter-se em linha reta no interior dos dois campos, a condição é que a força elétrica seja igual à força magnética. Moçada, esse experimento é extremamente importante e é chamado de seletor de velocidades. Muitas vezes os aceleradores de partículas são equipamentos em que você tem a presença desses dois campos, onde você bombardeia partículas no interior dessa região, dessa câmara com os dois campos, para poder estudar o comportamento de partículas. Estamos entrando numa parte muito interessante da física, que é a física moderna. A física moderna é a parte da ciência que avalia esse tipo de situação. Vamos levar em consideração a situação em que a força elétrica é igual à força magnética. O que é a força elétrica? É o FEC, campo vezes a carga de prova. O que é a força magnética? É o QVB seno de θ. Nesse caso, o ângulo formado entre o campo magnético que sai e a velocidade para a direita é de 90 graus. E o seno de 90 é 1. Carga de prova vai embora. O que sobra aqui? Campo elétrico igual velocidade vezes o campo magnético. Daqui nós tiramos que a relação entre o campo elétrico e o campo magnético nos dá o valor da velocidade de entrada das partículas. Isso é fundamental. E aí tem uma coisa que eu só vou citar, não vou entrar em detalhes nessa aula, porque, como eu disse, estamos entrando num mundo que é o da física moderna. Mas esse experimento e essa equação possibilitou, em 1897, Thomson a descobrir o elétron. Ou seja, a descoberta do elétron, partículas como o elétron, foi descoberta a partir desse experimento. E aí vai acontecer uma coisa mais tarde. Alguns anos depois, Robert Millikan conseguiu calcular a carga do elétron, que é o que nós conhecemos hoje como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa relação EB vai gerar mais tarde o campo eletromagnético e essa velocidade vai se tornar a velocidade da luz. Aqui você já começa a ter uma ideia de onde surge o campo eletromagnético e de onde surge a velocidade da luz, que é o C. Então essa equação ela tem uma importância física e histórica muito grande, isso é importante. Muito bem, moçada, a título de curiosidade, vou colocar aqui o seguinte: campo magnético da Terra. Falamos disso lá na aula sobre ímãs. A Terra é um grande ímã. E a Terra tem um campo magnético próximo à sua superfície que oscila entre 2,3 vezes 10 a menos 5 teslas a 7 vezes 10 a menos 5 teslas. Detalhe importante, próximo aos polos, esse campo ele é maior. Nas regiões equatoriais, ele é menor. E isso oscila muito de ponto para ponto. O campo magnético de pequenos ímãs, que são aqueles ímãs que eu trouxe para a primeira aula, ele oscila entre 10 a menos 2 teslas e 10 a menos 1 tesla. Repare, um campo magnético bem mais intenso, muitas vezes 1000 vezes maior do que o campo magnético da Terra. Por isso que uma bússola, para ela funcionar bem, ela tem que estar longe de outros ímãs para que esse ímã não venha influenciar, através do seu campo magnético, o posicionamento da bússola. Isso é importante. E por último, uma coisa extremamente importante que é o seguinte:
Alguns autores consideram a unidade do campo magnético como sendo o Gauss, simbolizado pela letra G maiúscula. Vale colocar que 1 Gauss ele é de 10 a menos 4 teslas. Muito bem, para poder fechar de vez a teoria sobre essa aula, materiais magnéticos. São os diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são materiais que não são atraídos pelo ímã, são exemplos de materiais diamagnéticos, o ouro. Tanto é que um dos primeiros testes que o ourives faz quando você leva uma peça para ele é o teste do ímã. Se der atração, o material não é ouro. A prata também não, o bismuto também não, são alguns dos elementos diamagnéticos. Temos também os materiais paramagnéticos, que são aqueles que têm uma fraca atração pelos ímãs, que é o caso do alumínio. Muita gente pega o ímã, vai brincar com o alumínio, com as panelas de alumínio e vê que a atração ela é fraca. Outro material que não é atraído pelo ímã é o magnésio, também é paramagnético. E por último nós temos os materiais ferromagnéticos, que são aqueles que têm uma forte atração pelos ímãs, que são ferro, cobalto e também o níquel. Então, esses são materiais chamados de ferromagnéticos. Muito bem, olha só, vamos à resolução de alguns exercícios sobre esse conteúdo visto, que é o seguinte. Primeiro exercício na página 44 da apostila, o link da apostila está aí na descrição. Um exercício da Unifesp, exercício 4, ele fala o seguinte. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala tem a sua outra extremidade atada ao centro de uma barra metálica homogênea e na horizontal, com 50 centímetros de comprimento e 500 gramas de massa. A barra metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, apresenta resistência ôhmica de 5 ohms e está ligada a fios condutores de massas desprezíveis e um gerador de corrente contínua. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular a um campo magnético B horizontal, cujas linhas de campo penetram nesse plano, conforme ilustra a figura. Determine a força eletromotriz em volts produzida pelo gerador e a potência elétrica dissipada pela barra metálica em watts. Muito bem, vamos interpretar primeiramente o que está acontecendo aqui. Repare o seguinte, você tem aqui embaixo um gerador, fios de ligação e uma barra metálica presa a essa mola. Existe uma corrente elétrica passando aqui pelo gerador, sobe aqui nesse sentido, vem na barra nesse sentido e desce por aqui. Então observe o seguinte, se eu tenho corrente elétrica em cada alça dessa espira circular, eu tenho forças em todos os lados dessa espira. Do lado esquerdo, do lado direito, embaixo e em cima. Só que ele fala informações sobre a barra, então provavelmente vamos nos ater às forças que atuam sobre essa barra. E aí é o seguinte, a letra A ele pede a eletromotriz do gerador, então não se esqueça que esse gerador tem uma eletromotriz E aí nós temos o seguinte, olha só, é um circuito simples, constituído de um gerador associado com uma resistência em série. Então nós podemos resolver isso pela lei de Poilet, I igual a E dividido por R1 mais R, corrente elétrica 5 amperes ele deu, eletromotriz estou procurando, resistência da barra 5 ohms, resistência interna do gerador 5 ohms também. Daqui nós tiramos que 5 vezes 5 mais 5 dá 10, igual a eletromotriz. Essa eletromotriz é de 50 volts. Essa é a eletromotriz do gerador. E ele pede também a potência dissipada na barra. Não se esqueça que a barra tem uma resistência de 5 ohms. E a corrente elétrica que passa por ela é também de 5 amperes. Então eu posso jogar potência igual a R vezes I ao quadrado, por exemplo. Potência dissipada vai ser a resistência, que é 5, corrente elétrica 5 ao quadrado, daqui tiramos que a potência dissipada é 125 watts. Essa é a potência dissipada na barra. A letra B do exercício ele fala o seguinte, a deformação em metros sofrida pela mola para manter o sistema barra-mola em equilíbrio mecânico. Suponha que os fios elétricos não fiquem sujeitos à tensão mecânica, isto é, esticados. Bom, quando ele diz não fique sujeito à tensão mecânica, quer dizer que esses fios a gente não se interessa por eles. Eles estão equilibrados aqui de alguma forma. Meu interesse é na barra. Agora tem um detalhe, a barra tem massa. Se tem massa, ela tem força, peso. E aí, moçada, pode acontecer uma coisa aqui que é o seguinte. Eu preciso verificar o sentido da força magnética para ver o que está acontecendo com essa barra, porque ela pode fazer duas coisas. Ela pode forçar a mola para baixo ou para cima. Depende da força magnética, o sentido dela e a comparação com o peso.
Isso precisa ser observado. Repare o seguinte, quando a corrente elétrica vem nesse sentido, ela passa aqui na barra para a direita. Fio metálico, percorrido por corrente elétrica, num campo magnético, regra da mão esquerda, FBI. Então nós temos o seguinte, campo magnético entrando, corrente elétrica para a direita, força magnética para cima. Nós temos a força magnética para cima, e aí dependendo da força magnética comparada com o peso, essa barra pode estar sendo forçada ou para baixo ou para cima. E aí a tração na mola, que é o que ele quer, ela pode ter dois sentidos. Ela pode estar para baixo ou ela pode estar para cima. Então o que eu recomendo que você faça? Calcule o peso, calcule a força magnética para tomar a decisão sobre o sentido da tração ou da força elástica na mola. Muito bem, peso da barra, massa vezes a gravidade. Peso igual a massa dela é de 500 gramas, 0,5 quilogramas. Gravidade 10. Daqui eu tiro que o peso da barra é de 5 newtons, guarde isso daí. Agora eu vou calcular a força magnética. Força magnética sobre fio é dado pelo Bill seno de θ. Daqui nós tiramos que a força magnética vai ser igual. Campo magnético, ele deu 0,4. Corrente elétrica na barra, 5 amperes. Nós temos. Comprimento da barra, ele deu também 50 centímetros, não pode ser em centímetros, tem que passar para metros. 50 vezes 10 a menos 2. E o ângulo de inclinação entre a barra, corrente elétrica para a direita e o campo magnético, 90 graus, seno de 91. Daqui tiramos que a força magnética ela vai ser igual a 0,4 vezes 2,5. Daqui nós tiramos que a força magnética é igual a 1 newton, esse é o valor da força magnética. Voltamos à situação. Peso da barra para baixo, 5 newtons. Força magnética para cima, 1 newton. Para que isso fique equilibrado, qual a condição? Que a força elástica seja para cima e ela tem que ser de 4 newtons, que é a diferença entre o peso e a força magnética. Detalhe importante, nesse caso a barra força a ponta da mola para baixo, que reage na barra para cima. E aí eu tenho a força elástica para cima. Se caso a força magnética fosse maior do que o peso, aconteceria o contrário. A barra seria forçada para cima, iria forçar a ponta da mola para cima, que reagiria na barra para baixo. Isso é importante. Se a força elástica é 4 newtons, sabemos que força elástica é K vezes X. Daqui eu tiro que 4 é igual. Constante da mola, ele deu é 80 vezes X. Por 4 dá 1, por 4 dá 20. Daqui eu tiro que 1 sobre 20 é igual a X. X é igual a 0,05 metros. Me parece que ele pediu em metros, se quiser também. Isso é 5 centímetros. Mas me parece que ele quer a resposta em metros, pode deixar em metros, beleza? Muito bem, moçada, com isso fechamos essa aula de força magnética, juntando a aula passada, a força na carga de prova com essa força sobre fios percorridos por corrente elétrica e todas as aplicações que se pode ter sobre forças magnéticas. Um assunto extremamente importante, cai bastante no vestibular. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, dedada no dedão do like, compartilhe com seus amigos, grande abraço e até a próxima.